queria falar de um assunto muito importante, que eu gosto também. Vocês já ouviram falar sobre o profeta Elias? Então, esse era um homem de Deus. Passou o perrengue que fosse, estava ali ainda com a fé firme. Sabe, de certo modo, eu me inspiro muito nele, porque ele é uma demonstração de força para mim. Mesmo com todo mundo indo contra o Senhor, mesmo quando estava todo mundo ali fora do lugar, ele estava. E ele estava de frente, porque Deus dava força para ele. Tanto que ele foi uma das três pessoas que foram levadas vivas para o céu. Uma das três. Olha só isso. Tipo, porque, assim, quem é levado vivo para o céu hoje em dia? Quem é? Entende? É muita fé. Ele pediu para morrer, mesmo com toda a situação. Deus foi lá e enviou um anjo para ele. Deus deu autoridade para ele. Aquela vez que ele foi no. Ele tava fugindo do exército. Eles. Ai, caramba. Não sei, ele falava uma coisa assim. Se é. Ah, não posso falar com certeza, não vou falar que eu não sei. Mas. O que vocês pensam quando pensam, refletem em Elias? É muito bacana. Uma das partes também que eu mais gostei foi quando ele foi logo no Monte Carmelo. Carmelo, perdão. Logo quando ele fez a prova de fogo. Assim, gente, eu não vi, mas a imagem na minha cabeça passa tão claramente que eu fico todo entusiasmado, fico alegre demais. Tá doido? Imaginar aquela cena assim, direitinho, dele pegando aquelas pedras com toda a força possível, levantando referentes 12 tribos, Efraim, Manassés, ele levantava com aquela força dele, com aquela fé, e ninguém acreditava, e ninguém tava acreditando, todo mundo tava duvidando. Não é que ninguém acreditava, todos tinham dúvida. Agora você vê, eu já li isso na Bíblia, uma parte que fala assim: como é que vão acreditar num Deus que nem podem ver? Ah, mas eu acredito. Isso aí não tem jeito não. Eu acredito de qualquer jeito. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar. Se eu não tiver fé em um Deus que pode tudo, sem limitação nenhuma, eu não quero acreditar em mais nada não. Isso é minha sincera opinião. Ó, tive muitas experiências já ruins na vida, vamos botar assim. Mas se hoje eu tô onde eu tô, se hoje eu tenho essa felicidade, se hoje eu tenho essa vontade de viver, é porque Deus me colocou aqui. Eu tenho fé. E eu tenho fé. E eu tenho fé que tudo na minha vida vai mudar. Porque é Ele que coordena tudo. É nele que eu tenho minha segurança, meu abrigo, meu conforto. Ele é tudo pra mim. Tudo. E nada vai mudar esse meu pensamento. Nada. Porque a minha fé, a minha força nele. Ah, não vou dizer nada, não. Fico feliz demais. Compartilho isso com vocês. Porque eu sei que não sou o único que tem essa fé. Sei que não sou o único que tem essa esperança numa manhã melhor. Na Nova Jerusalém. Eu sei que vocês que estão me assistindo aí têm um propósito maior também. Não é só eu.
E eu falo uma coisa pra vocês. Não importa. Pode acontecer a injustiça que for com vocês. No final, a balança vai estar... A balança vai pesar. E o coração de vocês que vão ditar o que vocês estão carregando. É o coração de vocês. Eu quero ter tanta fé como Elias teve em Deus. E ele não era alguém especial. Com certeza não. Ele nasceu alguém só com uma fé em Deus, só com a fé em Deus. Ele demonstrou ter muita esperança. Muita esperança. É fantástico. Fantástico. Tudo que aconteceu. Como Gideão, que foi o primeiro a ter o Espírito Santo. Isso foi o que eu li na Bíblia. Foi ter o primeiro a ter o Espírito Santo. Deve ser tão incrível sentir o corpo leve, sentir que você tá ali com alguma proximidade de Deus e ele te... Como é que eu posso falar? Te acalmar o corpo. Você sente ele leve, como se fosse uma pena. Sente a sua alma refrigerada. Uma paz que você não consegue explicar. Foi isso que eu tava sentindo. Sinceramente, eu tava com minha mãe uns tempos atrás. E, sinceramente, na verdade eu ficava comecei a ficar fissurado. Foi do nada. Comecei a ter aquela vontade de entender a Bíblia enorme. Tanto que eu lia, todo dia. E vira e mexe, quando eu tinha tempinho, eu tava lendo. Minha mãe começou a achar que era fixação nisso. Mas, por mais que fosse um pouquinho, eu me senti uma paz tão grande dentro de mim que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Eu falo que algumas pessoas que devem, talvez, me assistir aqui, não vai ser a mesma coisa para todo mundo. Não mesmo. Essa vontade de aprender mais sobre a Bíblia, veio de repente. Veio exponencialmente, porque eu não tinha vontade. Minha vontade era de aproveitar a vida, nada demais. Mas do nada, como se alguma coisa despertasse dentro de mim a vontade de conhecer a Deus. Não sei se foi o momento que eu deixei as coisas boas virem de influência e Deus me tocou. Não sei. Sei que foi algo sem explicação. Sem explicação. Sei que daí foi pra melhor. Mas minha mãe me cortou meu barato. Aí, toda essa vontade, esse vigor foi embora um bocado. Eu queria que minha mãe tivesse me deixado ficar mais tempo com esse sentimento dentro de mim. Não me importa que ele fosse embora, mas que eu tivesse aprendido mais. Eu acho que quanto mais eu saciasse a minha sede, mais ia dar vontade de aprender. É como se eu fosse numa fonte beber água e essa vontade não acabasse. Não acabasse. Foi incrível. Foi incrível. Eu só... Como é que posso dizer isso? Só nunca fui numa igreja direito. Nunca tive vontade de ir em igreja. Eu ia quando eu era pequeno. Mas só que aí Deus pôs uma prova pra minha mãe. Porque ela falou algo pra mim, tipo assim... João, vamos... Vamos sair da igreja? Porque, porque aqui, até de você pensar, você peca.
Aí eu falei, sim, eu era uma criança, não tinha noção de nada. Nada. Aí a gente saiu. Mas depois que comecei a ler a Bíblia, eu comecei a compreender o que estava acontecendo realmente. E eu creio que isso tinha sido um desafio para ela. Talvez Deus queria saber até onde ia a fé dela nele. Tanto que hoje ela voltou, que voltou. Tá toda incentivada aí na igreja. Eu ouço, já ouvi, que igreja quem faz não é a construção, e sim as pessoas. Porque o que importa na igreja, essas pessoas, ela pode estar construída, mas se não tiver pessoa nenhuma, não adianta de nada. Então a igreja são as pessoas. O que importa é as pessoas estar unidas ali por Deus, não por status ou qualquer coisa assim. Não adianta. O que importa é você crer. Crer que aquilo que não pode ser visto ou tocado como vento existe. E, a, e, e aqueles que têm força e fé são recompensados. Como Elias. Como Elias. Por Deus, ele pegou e sacrificou todos aqueles vários que acreditavam em outros deuses, sabe? Eu hoje penso assim, porque eu já ouvi na Bíblia, que Jesus não veio aqui na Terra. Já vi isso em algum versículo, só que eu não sei aonde. Que Jesus veio na Terra não nem para tirar, nem para colocar nada que está nos 12 mandamentos. Ah, uma coisa importante. Por que na igreja, assim, pelo menos nas que eu vou, eu não ouço ninguém explicando os 10 mandamentos? E não é 12, não, é 10. Os 10 mandamentos, por que nas igrejas eles não explicam tanto sobre os 10 mandamentos? Tá aí uma dúvida que pode ficar para você também. Os 10 mandamentos são as leis que Deus mandou para você e para mim. Agora pensa, por que na igreja não é dito direito? Eles, sim, falam sobre a palavra, eles demonstram testemunho de pessoas, mas muito pouco se fala sobre os 10 mandamentos. Eles não, pelo menos nas que eu vou, não ensinam isso. Eles não, a base para você botar seu pé, ali eles não estão ensinando. Porque bendito é aquele que segue o que Deus enviou para você seguir. Isso vem lá do tempo de Moisés. Se caso a gente não seguir os mandamentos, as leis que Deus mandou pra gente, a gente já não está desviando do caminho certo? Sim, a gente vai pecar, claro. A gente não está livre do pecado. Mas se tentar seguir ali os 10 mandamentos é um princípio que deve ser seguido. Isso na minha cabeça, não sei na de vocês. Mas é um princípio que deve ser seguido. Porque é importante a pessoa estar consciente daquilo que é certo e do que é errado. Eu só não entendo algumas coisas, tipo, na igreja católica também, eles pegam e trocam algumas coisas, como na igreja católica. Não pecarás contra a castidade. Não pode pecar contra a castidade. Já na igreja evangélica, não adulterarás. Já não tem a castidade aí. Então, eu não sei, gente.
algumas coisas eu não entendo. Se isso é o certo, se isso foi modificado para... Eu não sei qual dos dois, né? Que é o mais correto. Porque, assim, o que eu carrego para mim é o não adulterarás. Que esse é importante. Não adulterarás. Mas... não pecará contra a castidade também é bom. Porque a pessoa não pecando contra a castidade, supondo que a pessoa queira ficar com uma pessoa que está solteira, sem ter casório, sem ter casado, né? Isso está errado. Porque o prazer é como eu já vi no Silvio Santos. Vi isso no vídeo do Silvio Santos. É bom a pessoa se casar com uma só e ter o prazer com uma só. Porque aí ela não aprende mais. Aprende mais? Não, desculpa. Errei. Ela não tem prazer com outras pessoas. Então, ela não fica buscando mais esse sentimento em outros. Quando ela fica com um só, pronto, acabou. Ela conhece o que é o prazer e ela não tem necessidade de buscar mais. Mas quando a pessoa busca em mais de uma pessoa o prazer, ela fica tipo bolinha de ping-pong, não sabe para onde vai. Não sabe. Tem pessoa que para, Mas tem outras. Não vamos dizer que é mentira, porque existem sim como pessoas de programa. Não é julgando aqui, tá? Julgando um pouco, porque, assim, isso é o que eu carrego de valor, como homem. Eu agrego de valor a mim. O que cada um agrega a si é opinião em si, né? Então, eu não posso ficar muito, como é que é o nome? Julgando. Também tem aquela frase, né? Não julgarás para não ser julgado. Não julgarás para não ser julgado. Mas é isso. O prazer em si deve ser com uma pessoa só. É isso que eu levo na minha cabeça. Prazer é com uma pessoa só. Não é com duas, não é com três, não é com quatro. É com uma. Mas tem aquilo também, né? Você não pode ser infeliz com quem você não se sente bem. Como os... Como é que é o nome? Como os romances, não. Como as relações tóxicas, né? Entre homem e mulher. Não pode ser tóxico. O homem tem que compreender a mulher como a mulher tem que compreender o homem. O homem tem que amar a mulher e a mulher respeitar o homem. O homem quer respeito e a mulher quer amor. Entendendo alguns princípios do que o homem e a mulher quer, gente, um monte de pessoas entenderiam e teriam uma vida muito melhor. Muito melhor. Eu penso como homem que se for para ter uma vida infeliz, eu largo. Mas sim, o que eu máximo puder fazer para a relação se manter quente e feliz, eu vou fazer. Porque essa é uma das minhas obrigações. Eu vejo como uma das minhas obrigações. Porque nós homens precisamos de mulheres. Precisamos. Mulheres, não. Precisamos de vocês, mulheres. Porque imagina que seríamos dos homens sem a gente e a gente sem vocês. Não só pelo modo reprodutivo, mas por amor. As pessoas hoje em dia estão saindo do contexto do que realmente foram feitas para ser.
Agora talvez acho que o assunto fique um pouco pesado, mas é uma realidade, é a sociedade o que ela está ficando hoje. Se nós não ficarmos de olho, a gente vai se desviar do que é realmente certo. Tipo, hoje em dia, é como eu falei, a gente precisa das mulheres. Então, não vou falar mais nada não. Acabou. O que eu tinha que falar tá falado. O que eu tinha de assunto eu já falei. Mas é isso. Isso são alguns valores que eu tenho e que eu espero ter transmitido para vocês de maneira simples. Até o próximo vídeo.